Estamos aqui. Ele colocou mesmo. Estamos aqui na entrevista. Isso aqui é uma prancha de surf. Né? Aliás, Aliás... você foi surfista. Você teve que aprender alguma coisa? Cara, eu tive que aprender um pouquinho. E na primeira novela, primeiro grande trabalho que você fez? Eu aprendi, assim, a observar muito o set, a saber muito, tipo, onde que estão as câmeras, de que maneira que eu me relaciono, o que eu peguei aqui nessa primeira vez que eu fiz essa ação, entendeu? Uhum. A decupar mais rapidamente a partitura física, entendeu? Porque dizem que, porque eu nunca fiz nada de televisão, sempre fiz teatro, que é muito importante o ator de cinema e de televisão tá ligado na parte técnica, né? Porque, na verdade, você tem pouco tempo para realizar a cena no espaço. Você treina fora, você estuda, muitas vezes você estuda sozinha, sem os outros atores inclusive, né? Mas muitas vezes você tem também ensaios com eles. Só que, de toda maneira, o espaço que você vai ser diferente. E vai influenciar diretamente. E vai influenciar diretamente, assim. Hoje tem algumas produções que conseguem fazer ensaios. Tipo, tem uma casa e a maior parte do filme vai acontecer naquela casa. E aí tem uns ensaios naquela casa. Mas não é sempre que você tem essa oportunidade de fazer assim. E qual é o nível de improviso que você tem que ter, por exemplo, nessa série da Sem Volta? Porque você tá na natureza, né? Não, o improviso, cara, televisão é muito improviso, sabia? Imagino. A gente acha que não, mas é muito improviso. Você tem o texto, porque jogo de improviso, né? Você Tudo sabe, bem, ok. Você tem várias regras. Aham. Você tem algumas regras que você vai Sim. concordar, né? E a acordar, principal acho que é jogar junto. Jogar junto. E aí você tem como base o texto. É isso que você tem. Você tem os personagens já definidos e o texto. É quase uma comédia dell'arte. Pô, mas tem diretor que deve ficar puto se você muda uma palavra ou outra. Sim. O texto é o que você tem. Entendi, mas deixa eu voltar rapidinho para não perder o fio da meada. Você já gravou toda essa série ou ainda tá gravando? Sem volta? Já gravei, já. Porque foi no começo do ano, né? Começou. Não, sem volta. Sem volta é aquela que não volta mais. Que não volta mais. É aquela que eu subo, tomo uma tromba d'água na cabeça. Isso a gente já filmou. Mas você tomou uma tromba d'água na cabeça mesmo? A gente fez uma cena que a gente tomava mesmo. Mas peraí, teve uma tromba d'água na cachoeira? Na história tinha uma tromba d'água. Você sabe que eu já participei de uma tromba d'água, de verdade. Jura? De verdade? Rebeca também. Nós estávamos... Aquele que começa a entrevista. Estamos aqui com o Candé Brandão. Estamos aqui com o Candé Brandão. Então, Juliana, não, muito louca essa história. Aliás, depois eu vou dar um recado para vocês. A gente estava numa cachoeira em Teresópolis, eu, Rebeca, minha mãe. É lá em Teresópolis que você passa a série. Cuidado. O Joe e a namorada marroquina dele. Aí nós estávamos, as meninas ficaram numa parte de baixo da cachoeira, a gente subiu um pouquinho mais. E a gente já tinha ouvido falar de tromba d'água, aquela coisa que você ouve falar, que se chove um pouquinho, pode ser que, né? Aí o Joe estava um pouquinho mais para cima, de repente, é assim mesmo, Ju. Eu vi a água fazer assim, ó. Mas na hora me ligou um tromba d'água na cabeça. De repente veio de novo. Aí de repente eu ouço, tromba d'água. Mano, coisa de 2 minutos. A gente correu pra margem. E sabe aquelas coisas que só em filme acontece, que acontece com você, porque a tua adrenalina, você vai correndo, passando por cima de galho, gritando, mãe, não sei o que. Aí depois de um tempão eu ouvi lá de longe, filho. Passaram, as pessoas avisaram eles antes. Só que eles estavam do outro lado da margem, né? E quando a gente estava indo embora, eu e o Joe, a gente viu um cara segurando a namorada em cima da pedra assim, ó, e a água passando. Pá, pá. De repente, uma hora depois, a gente ouve tipo um grito de gol, assim. Tinham conseguido salvar o casal, mas é uma coisa assustadora. O rio, que é desse tamanho, fica desse tamanho, desce pedra, madeira, é tipo um tsunami ao vivo. E essa foi a história de Candé Brandão na entrevista que deveria ser de Justiça. Então, mas a série falava sobre isso. Você passou por apuros?
Porra, cara, a gente gravou 4 meses mesmo na mata, assim. Foi tipo, a gente começou em Nova Iguaçu, depois a gente foi pra Teresópolis. Aí quando a gente subiu pra Teresópolis, a temperatura caiu pra 10 graus. Nossa, lá é frio E a pra gente caramba. foi gravar justamente as cenas de água. Então, tipo, a gente se merda, deu muito mal, assim, mesmo. Falando de série, cara, muito louco o negócio. Que sucesso, né, Que cara? legal, né, Quando vocês também. começaram, você imaginava? Como é que foi? Como é que, de repente, chamaram? Falaram assim, vamos fazer uma série, papapá. Eu fiquei sabendo do teste, isso foi depois de eu ter feito uma série na Globo, que foi Brado Retumbante, e aí me chamaram pra fazer esse teste. Eu peguei o teste da Luna mesmo, e eu amei a personagem, tipo, eu achei ela muito legal. Aí cheguei e fiz o teste, não sei o quê. Depois do teste ainda rolou algumas coisas e tal. Eu tinha acabado de mudar pro Rio de Janeiro. O Henrique falou, vamos mudar pro Rio? Eu falei, ai, vamos. Eu tava louca pra mudar pro Rio mesmo, de vez, assim, porque eu só ia pra trabalhar, Toda e aí hora. eu voltava, tava meio cansada disso. Aí ele falou, vamos pro Rio? Eu falei, vamos. Um mês depois tinha me chamado pra esse Pra gravar teste. aqui? Pra gravar aqui. Então, Ai, tipo, pode eu crer. voltei pra cá um mês depois que eu tinha ido morar lá. Foi ridículo. Foi patético. E aí, isso aqui foi... A gente imagina, não tinha dimensão de onde chegaria, só que era uma série na HBO. Então já tinha Claro, um já lugar, era um lance, lugar é. diferente, assim. Uma produção maravilhosa. É, já uma tem produção boa. As séries da HBO são realmente muito boas. E aí foi um puta aprendizado, assim, a primeira temporada a gente foi todo mundo se encontrando, sabe? Foi dando a liga, a primeira temporada foi muito boa, mas foi essa coisa assim. Vocês já de sabiam tudo que ia ter sim. segunda temporada? Não, a gente foi se ajustando, assim, e aí na segunda temporada, acho que a segunda temporada pra mim é a melhor. Que ela, tipo, o roteiro veio redondinho pro tempo da série, os times, tipo, foi muito redondo, assim. E muita gente, pra mim é Chegou diferente a 4 porque temporadas, né? Pra mim é mais diferente porque eu sabia que tava você, tava o Gabi, mas muita gente começou a assistir o negócio por causa do Game of Thrones. Muita gente começou a assistir Por que na isso? terceira temporada, Mas porque que ele legal, saiu, né? ele passava antes do Game of Thrones, na terceira temporada. E aí muita gente começou a assistir a terceira temporada porque vinha ligava logo, antes da TV Ou seja, pra não perder o horário. Uma puta ajuda, não foi, cara? Foi. Porque, pô, Game of Thrones... E aí foi muito legal. Tipo, na terceira a gente deu uma guinada diferente. A Ju foi minha aluna durante muito tempo no Paulistano. Ela entrou, acho que na segunda turma, Na segunda né? turma. Na segunda turma, No fez Puts. peça pra caramba com a gente. Depois da Ju Schalke, veio a Paulinha Schalke, que eu já contei no outro episódio, que quebrou os 2 pés Ai, que dó. na estreia da Mansão de Miss Jane. Aí depois veio a irmãzinha caçula, que hoje em dia tem 2,20 m, mas que fez uma participação de caranguejinho na Dança dos Signos. Foi. Que hoje em Bem dia, pequenininha. bem pequenininha, que hoje em dia faz peça com a gente. E quem fez 2 aulas também com a gente foi a mãe e o pai de Ju. A família Schalke inteira. E aí, quando o Ju Schalke foi assistir os pais na aula, os pais deram um cano nela, mas por uma boa coincidência eu encontrei a Ju e por isso ela está aqui agora, né? A minha Olha, sensação só de que você quis fez 15 fazer. anos comigo é porque a família inteira fez, deve ser Não, isso. é porque eu frequentei, o Good Morning eu frequentei. É verdade, você estava em todas as Tipo, eu festas. tava em tudo no Good Morning, só não fazia porque, sei lá, porque... Ai, uma cagada que eu não fiz. Foi assim, eu sei por quê, sabe? Eu vou contar. Eu fiz a primeira aula experimental e eu amei. Eu falei, cara, que delícia. Aí, assim, né, toda entregue. E aí, eu fui assistir o Noturno. E eu achei o Noturno muito... Não sei o que eu achei do Noturno naquela época. Eu lembro tanto daquilo, da cruz. Das cordas. Das cordas. E eu acho que eu fiquei impactada com aquilo. E eu falei, talvez seja muito forte, não sei se é pra mim. Entendi. E aí eu não fiz. Aí eu falei, deixa essa turma fazer primeiro pra eu ver Vou como dar uma é que testadinha. Vou dar uma testada. E aí fiquei chupando o dedo, né? Porque eu queria muito Pô, tá aí veio o ali. Good Morning, que é uma porra louquice, uma bagunça. Aí no Putz eu fiz o auxiliarista. Pode crer. As versões de cada um, o que a oficina pode ter
contribuído ou ainda contribui até hoje? Cara, eu acho que a oficina, nossa, ela contribuiu para muita coisa na minha trajetória. A atenção, a disponibilidade para o jogo. Disponibilidade é tudo, né, cara? Não, disponibilidade é absolutamente tudo, porque na televisão, se você vem com alguma coisa muito pronta, muito fechada, você perde o espaço do outro, sabe? Sim. Não só na televisão, claro que no teatro também, né? Mas na televisão você não tem muito tempo de estudar o outro. Certo, entendeu? É um improviso. Aquilo que você é falou um do improviso. Então você vai jogar, ele vai jogar e você tem que ter um jogo de cintura para que os jogos se encaixem. Sim. Se você tiver uma coisa muito estagnada, muito fechada em você, tiver um personagem muito fixo, muito nananã, isso não vai dialogar com o outro. E você acaba atrapalhando o diretor também, que não consegue extrair o máximo de você. Exatamente. Então, tipo, tem que ter um jogo de cintura ali que eu acho que foi a primeira escola mesmo. Que a gente trabalha muito isso, de estar disposto. Essa disposição também tem a ver com horário, com disciplina, com papapá. Acho que isso os diretores e a coisa do erro. Não ter medo de errar. Não ter medo de errar. Saber que isso pode acontecer. Total. Que é uma disponibilidade mesmo infinita, né? Você tá ali pronto pra jogo mesmo. Agora, Ju, e aí você tá casada. Tô casada. E ele é professor também. Ele é professor. Ele é professor de teatro e tá fazendo doutorado. Que legal. Também. E vocês viajam pra caramba? Cara, É muito bom, né? Meu, é bom demais viajar, é bom demais. E você acha que a série Sem Volta te ajudou a ir pra Patagônia? Ou lá não teve nenhuma roubada? Cara, lá na Patagônia não, a gente tava num esquema mais Um esquema mais legal, bacana. Um esquema eu também sou cara, assim. não sei o quê. Foi mó legal aquele esquema. Cara, eu vou te falar que eu nunca fui bom de roubada. De ir pra acampar, Mano, sabe o que eu vou fazer nesse ano, Candé? A pessoa vai lá pra Patagônia, no Chile, com revista Caras, não sei o que. Nesse ano eu vou passar o Réveillon aonde? Em Parnaioca. Acampando. Não, gente, ninguém na merece. Ilha Grande. Não. Ser a pessoa que tem amigos Haribo, né? O Henrique? Ou você? O Henrique, todos os nossos amigos. Vai uma galera. Aí o Henrique tava me falando... Ai, Juliana, tô com saudade, já faz bem uns 7 anos que a gente não acampa. Aí ele, tô com saudade de Faz acampar. uns 32 anos que eu não acampo. Mas eu acampei um pouquinho, mas foi pouco. Aí a gente... Aí o Henrique tava com essa, vou acampar, quero acampar. Não, vou acampar não, ele falava, quero acampar. Aí ele tava falando isso agora. Aí eu falei com uma amiga minha, ela assim, então vai não sei quem, lá pra Parnaioca a gente vai acampar. Aí eu fiz, então bota a gente na Mas Ju, lista. tem umas pousadas na Ilha Grande. Não, pois Você mas pode nessa dar um- praia não tem. Nessa praia não tem, a única opção é a camping. Cara, eu amo natureza, Quer menos na saber? hora de dormir e ao banheiro. Quer saber? Já tá tudo lotado os camping de Parnaioca, Então gente. vocês vão acampar com a bunda na areia mesmo. Bunda na areia. Mas é legal que lá não tem mosquito não, viu? Pois é, falaram isso. Pelo menos na Ilha Bela. Não, né? Ilha Bela você Parece chega, que os na Ilha mosquitos Grande eles te não levantam. Falaram que, tipo, realmente é menos. Ilha Grande é Eles lindo, têm um que é maior, que é o... Mas ele não é que nem Ilha Bela. Ilha Bela é ruim demais. Aquelas pequenininho, borrachinho. Tá louco. Ju, me conta, você lembra de alguma roubada, alguma coisa muito engraçada da sua vida nos menestréis? Cara, Uma coisa que tenha eu lembro acontecido de assim, tanta um absurdo. coisa. O papo tá muito legal, papo então tá a gente vai muito continuar ótimo. depois. E eu vou revelar a minha barriga no segundo bloco.